Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, voltando aqui, né, para dar procedimento à nossa série Árvores da Bíblia. Já o vídeo aí, né, o primeiro vídeo falando sobre a videira. E hoje nós vamos falar sobre uma outra árvore. Alguém pode imaginar qual é essa árvore? Muito falada lá na Bíblia. Também muito valiosa, muito preciosa, principalmente naquela época dos termos bíblicos. Essas árvores, né, que eu vou citar aqui, se elas estão, é como eu disse, elas estão na Bíblia, e muitas, né, foram até citadas, né, por Jesus, é porque realmente elas são muito importantes. Eis aí, né, a minha curiosidade e o meu prazer em estar pesquisando, né, e falando dessas árvores. Então, sem enrolação, bora lá. A nossa árvore de hoje é a figueira. Então, desde lá, do primeiro livro, já se fala da figueira. Em Gênesis 3 e o versículo 7, vai falar assim, ó. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Quem que olharam, né, abriram-se os olhos, né, e passaram a enxergar que estavam nus? Eles mesmos, Adão e Eva, que depois de ter pecado, então, né, foram abertos, né, os olhos, né, que anteriormente eram inocentes, eram sem malícias, não conheciam o pecado, e agora, né, por um vacilo, por uma desobediência, ter desobedecido a Deus, iniciou-se então o pecado. E aí, Deus então deu sabedoria a eles e orientação para que eles cozessem, né, cozinhassem as folhas da preciosa figueira e fazer roupas, né, aventais. É isso aí, gente. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa árvore tão importante também, que é a figueira, né? A figueira, para plantá-la, utiliza sementes ou mudas. Figueira é a primeira árvore citada na Bíblia. A primeira árvore citada na Bíblia. Quando Adão e Eva pecaram, eles usaram folhas da figueira para se cobrir. Existem cerca de 755 espécies de figueiras. As figueiras levam cerca de 1 ano a 2 anos para dar frutos. Começar, né, já a dar os seus frutos. Muito bem. Viu aí, né, a importância dessa árvore? Além de suas folhas ser muito preciosas, os seus frutos são muito deliciosos e são remédios, né? Os figos são remédios, as folhas também são remédios, né? Usados, né, para remédio. E o que a figueira representa para nós? A figueira também, ela representa a alegria, a doçura. Seus frutos são deliciosos, suas folhas é remédio. E o seu fruto simboliza o fruto da alegria, né? Da satisfação. Nos lembra Salmo 100 e o verso 2, que diz assim: servi ao Senhor com alegria, mesmo passando pela dor, pelas dificuldades. Mas se temos a alegria do Senhor em nossa vida, nós podemos suportar, seja qual for, né, a batalha, por mais difícil que estiver. Lá no fundo, o Senhor vai dar aquela força, né, vai dar aquela alegria, né, aquela paz interior. Lá em Juízes 9 e o versículo 11, né, tem uma parábola que fala sobre as árvores. Eu vou estar lendo aqui também, nessa meditação, é uma parábola, né, uma comparação, não vou estar falando todo sobre a parábola, eu vou ler só esse trechinho aqui. Juízes 9 e o capítulo 11.
Aliás, vou começar do versículo 10, né? O capítulo 11 e o versículo 10, que diz assim: Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe respondeu: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria parar sobre as árvores? Né? Então, ela não aceitou esse convite, né? Pelo que a gente viu. Então, gente, naquela época, né, nessa parábola aqui, né, está falando sobre as 3 árvores, né, muito valiosas, que era a videira, né, a figueira, e a outra eu não vou falar. Vocês, aqui nesse trechinho, vai estar falando sobre ela, mas o próximo vídeo talvez será sobre essa próxima árvore que está citando ali. Então, se você é um estudante da Bíblia, você vai saber. E se você não estuda, então trata-se de estudar, né? A Bíblia, ela tem uma riqueza, né, enorme para a gente explorar. É um tesouro profundo, muito grande, muito precioso. Quanto mais você explora, né? Quanto mais você cavaca, mais você encontra coisas maravilhosas. Então, gente, né, voltando aqui falando sobre a figueira. A figueira, né, como todas, né, as árvores, né, são muito importantes e também tem, né, os seus nutrientes e é uma árvore muito citada na Bíblia e pelo que nós viu, existem cerca de 755 espécies de figueiras, né? Que no Brasil, né, é muito comum, né, ter pé de figos, né, pé de figueiras. Não mais tão comum, mas eu me lembro que quando eu era ainda assim criança, eu me lembro que quase todo lugar que a gente ia sempre tinha um pezinho de figo, né? Eu não sei se, porque como tem várias espécies, né? Então, assim, mas eu creio que todas as espécies são preciosas, né? São importantes, muito útil, né? Principalmente para nossa saúde. Tem um outro trecho lá na Bíblia, né? Eu creio que é em Isaías, né? Onde conta a história do rei Ezequias, que Deus multiplicou, né, os anos de vida dele, mais 15 anos de vida. Eu me lembrei aqui agora, né, desse fato. O rei Ezequias, né, ele estava doente, né, e quando o profeta Isaías, né, foi lá falar para ele, dizer para ele que Deus havia mandado dizer que ele não iria viver, que ele não iria descer mais daquela cama. Então, né, a palavra do Senhor cita que ele arrependeu, né, chorou, humilhou na presença de Deus, ele virou para a parede, chorou muito e pediu misericórdia para Deus, né, e começou a lembrar, né, os seus bons feitos, né, ele tinha créditos com Deus. E então ele começou a dizer: Senhor, como poderá a sepultura te louvar? Como poderá um morto te louvar? E isso tocou o coração de Deus. E quando Isaías ainda estava lá dentro do palácio, Deus tocou nele, pediu para ele voltar lá e falar para Ezequias, que Deus iria, né, multiplicar mais 15 anos de vida para ele, iria acrescentar, né, mais 15 anos de vida para ele. E assim foi feito. E no final, né, Deus orientou a Isaías a pegar figos e fazer uma pasta e passar sobre a enfermidade, né, do rei Ezequias. Pensa, né, que impressionante, né? Viu aí? Mais uma vez, né, a figueira fala, né, tem muitos outros trechos, mas estou citando esses, né? São muito importantes. Então, por aí, né, a gente vê. E são árvores, né? São vegetais. E agora, e nós, seres humanos? Se árvores, elas proporcionam as coisas boas, né, essas riquezas, essas preciosidades para nós, e nós, seres humanos, né? Temos muito mais essa capacidade. Se Deus tem esse zelo, se Deus deu às árvores, né, esse poder, né, essas preciosidades, e a nós, seres humanos, Ele também tem nos dado. Então, como diz lá, né, lá no trecho, né, que as árvores, né, chamou a figueira, venha reinar sobre nós. Estava convidando ela para ser uma rainha, para ela reinar sobre elas. E ali o que ela diz? Jamais eu vou deixar, né, o meu fruto, né, a minha doçura para ir pairar sobre as árvores. Então ela estava dizendo que ela tinha
responsabilidades mais importantes do que aquilo, né? Ela estava dizendo que ela tinha, né, valores, que ela tinha algo, né, mais precioso, ela tinha prioridades melhores do que aquela oportunidade. Então, assim, o que a figueira nos ensina? Qual a moral? Qual a lição que a figueira nos ensina, né? Sobre esta palavra? Muitas pessoas, muitas das vezes, não pensam, tomam decisões precipitadas. E isso é muito importante para nós. Temos que valorizar aquilo que Deus nos deu, né? A nossa família, o nosso lar, né? E, acima de tudo, né, a nossa comunhão com Ele. Muitos, sem mesmo pensar, têm abrido mão da sua comunhão com Deus, simplesmente porque recebeu um convite, recebeu uma oferta, né, foi surpreendido de alguma forma, né, tá sendo iludidos muitas vezes, né, enganado às vezes, e não para pensar se realmente vale a pena, se realmente é aquilo mesmo, se realmente vai dar certo, né? E imediatamente, sem pensar, abre mão de tudo que é mais precioso, né? Para ir fazer algo que nem sabe se vai dar certo. Então, que nós venhamos aprender com essa árvore, né? Com essas árvores. Vamos pensar se temos algo mais precioso. Não viemos abrir mão, né, daquilo que a gente tem, daquilo que Deus deu, principalmente o que Deus nos deu, aquilo que é natural nosso, que Deus nos deu, né? Nunca abre mão de um dom que Deus te deu, nunca abre mão da família que Deus te deu, nunca abre mão do trabalho que Deus te deu, sem pensar. É lógico, é claro que tudo na vida chega um momento de muito pensar, de muito analisar, que depois que você vê que realmente aquilo não vai dar certo, depois de você pedir uma orientação, uma orientação para depois você decidir. Antes de tudo, temos que ter uma orientação de Deus, né? Para depois a gente ter um desfecho. E não é subir as escadas correndo, né? Temos que subir as escadas de degrau por degrau, porque muitas das vezes a gente pode escorregar da escada, muitas das vezes alguém pode te empurrar da escada, até mesmo que estão querendo, né, te colocar lá, mas muitas vezes por falsidade, às vezes é só falsidade, quer estar te empurrando ali para você subir, mas de repente ele mesmo pode te empurrar de lá. Então, assim, tudo na nossa vida, nós temos que olhar primeiro para os nossos valores, né? Olhar primeiro para aquilo que é mais precioso, para depois você pensar, né? E correr atrás de algo que, de repente, você não sabe se vai dar certo. Então, ali, a figueira e outras árvores ali, elas teve uma resposta exata. Iria eu deixar, né, a doçura que Deus me deu? Ela já tinha o que oferecer. Ela já tinha algo precioso que até hoje, naquela época, era muito precioso, era muito procurado, era muito valioso para todos. E até hoje tem se desvalorizado, mas ainda é precioso. E naquela época era muito mais precioso. Então ela já não precisava de mais nada. Então nesta situação, nesta condição, se você já tem algo, se você já está estruturado, para que abrir mão? Para que arriscar? Se você já tem algo ali que você sabe que está dando certo. Então é isso que eu estou falando. Agora é claro que muitas vezes há momentos da nossa vida que a gente tem que, às vezes, acontecem situações que não está dando certo mais aqui, vou procurar melhor ali, aí eu recebi uma oportunidade, uma oferta ali, aí sim, né? Temos que realmente encarar a vida, mas acima de tudo, na frente de tudo, ter a orientação, né? E a permissão de Deus, porque com Ele tudo é possível. Com Ele, tudo, né, dá certo. Então é isso. O vídeo ficou um pouco longo, né? Não sabia que a figueira ia trazer tantas
argumento, né? Mas espero que vocês, né, recebam e que tenha ajudado alguém, né, de alguma forma. Nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que reluz é ouro. Então, venhamos ser mais pensativos, ter o pé mais firme no chão antes de tomar qualquer decisão. E transmitir aquilo que é de mais precioso que temos para as pessoas, para Deus, né, acima de tudo, para a nossa família e para nós mesmos. Então, fica com Deus, né? Um abração. Até a próxima. Qual será a próxima árvore? Tá escrito aqui na Bíblia também. Até lá.